Está o cientista político Antônio Lavareda. Aqui no Ponto a Ponto, semanalmente selecionamos dados de algumas das principais pesquisas de opinião para nos ajudar a discutir política e políticas públicas no Brasil. E para falar sobre maconha, tabagismo e outras questões de saúde, especialmente as que afetam o coração, nós recebemos aqui no Ponto a Ponto o presidente do INCOR, Roberto Calil Filho. Ele que é professor titular de Cardiologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e também diretor do Centro de Cardiologia do Hospital Sírio-Libanês. Boa noite, doutor Calil. Obrigada por... Uma honra estar aqui. Obrigada, nós que agradecemos o senhor por aceitar nosso convite. Doutor Calil, eu queria começar perguntando sobre um assunto quente. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, abriu uma consulta pública para discutir a possibilidade de se autorizar o plantio da maconha para uso medicinal no Brasil. E um dos ministros do governo Bolsonaro, Osmar Terra, da Cidadania, ele diz que a Anvisa pode ser até fechada por isso, porque ela estaria indo contra uma ideia do governo. O senhor acha adequado, quer dizer, um ministro que, em primeiro lugar, não tem nada a ver com a saúde, interferir dessa forma numa agência ou tentar interferir, falando que a agência pode ser até fechada? O senhor, como gestor também de um hospital público, um homem ligado à saúde, como é que o senhor vê, em primeiro lugar, essa questão dessa tentativa de interferência e, em segundo lugar, a próprio conteúdo do que vai ser discutido, a própria discussão sobre o uso medicinal da maconha no Brasil? A consulta pública está aí, vai ter a consulta pública do uso medicinal da maconha, né? Em alguns países já foi discutido, já é utilizado. Aqui, o Brasil tem órgãos competentes, mas é uma questão de governo da Anvisa. Eu não tenho, honestamente, capacidade para discutir a opinião do ministro ou não. Deve ter alguma razão, né? Mas eu não tenho essa capacidade de julgar nem sim nem não. Eu acho que, como qualquer erva, e outras ervas foram estudadas do ponto de vista científico, aprovadas pelos órgãos do governo, a Anvisa é um deles, para uso medicinal. Mas a maconha está começando, vai ter uma consulta pública, e essa questão da utilização da forma medicinal, da liberação para esse tipo de uso, é muito menos importante, na minha opinião, do que o uso recreativo, o chamado uso recreativo. Né? Que muita gente faz uso da maconha, tem efeitos nocivos e as pessoas acham que não. Então, essa questão que você me perguntou, isso é uma questão de governo. Agora, vamos falar um pouquinho dessa questão do uso da maconha, do quanto ela é nociva. Uma das entidades, quer dizer, a Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho Federal de Medicina também estão contra essa discussão, dizendo que a maconha causa dependência. Quer dizer, muitas pessoas falam que muitos remédios também têm substâncias que causam dependência, porém eles são de uso controlado e é possível esse uso. Mas passando para a questão de maconha, coração, o que o senhor poderia falar desse consumo? Que daí o senhor, que é esse capítulo que o senhor falou, que é do uso recreativo. Que é outra coisa já. O mais importante é o seguinte, o cigarro faz mal. As pessoas sabem que o cigarro faz mal. Então, o fumante, ele sabe que o cigarro faz mal. Aliás, deveria ser proibido o cigarro. Vamos falar também do cigarro eletrônico, que faz mal igual tal. No caso da maconha, o que eu percebo das pessoas, muitas vezes que fazem uso, acha que não faz mal. Então, é importante essa informação, que a maconha também faz mal. Se causa dependência ou não, quer dizer, muitas vezes pode causar dependência ou não. Tem o maconhista, o maconheiro, quer dizer, o uso recreativo esporádico ou o uso diário da maconha, quer dizer, pode afetar o sistema nervoso central, sim. Um adolescente com 12, 13, 14, 15 anos de idade começa a fumar maconha, vai ter alteração de memória, né? O uso crônico vai afetar sim. Algumas doenças, por exemplo, como esquizofrenia, a pessoa pode adiantar até o começo dessa doença. Então, que tem alteração a nível de sistema nervoso, tem. Então, não é inócua, não é inofensiva. Do ponto de vista cardiovascular, quer dizer, são poucos estudos, mas estudos mais recentes aí de 2018 mostram, por exemplo, tem um estudo de uma revista importante americana que ela pegou 2.000 casos. Desses 2.000 casos, 10% eles usavam maconha ou cocaína. Que seja, dessa população, os pacientes infartavam mais. Independente dos outros fatores de risco. Agora, é claro, a pessoa que fuma maconha,
sedentário, não faz exercício, tem colesterol alto, não controla. Junta, é multifatorial, aumenta o risco sim de ter um evento cardíaco, que é o infarto do miocárdio, que é uma das doenças que mais mata. O importante dessa discussão é que a maconha pode causar hipertensão, pode causar arritmia, né? Então, pode... Hipertensão? Pode levar também à agressão das artérias, mas, de novo, os estudos são muito... ainda tem muito pouco estudo. É uma droga proibida, é uma droga que até 2018 não era liberada nem no Canadá, nem nos Estados Unidos. Aliás, nos Estados Unidos ainda não é liberada. Então, você imagine um cientista para estudar maconha há 10 anos atrás, nos Estados Unidos, tinha que pedir autorização por DEA, que é o antinarcótico, né, ligado ao Ministério da Justiça. Quer dizer, um pesquisador o quê? É muita confusão, né, para pedir autorização, para estudar uma droga. Então, tem muito pouco estudo. Mas há evidência, sim, que causa dano no sistema nervoso central, o uso crônico, e no sistema cardiovascular também. O importante, a mensagem, é que não é água com açúcar, nem um cigarrinho de chocolate. Certo. Modo de dizer, causa dano. Então, as pessoas têm que entender isso. E a preocupação maior é que quem faz uso, pelo menos a minha impressão, acha que faz menos mal que o cigarro, que faz menos mal que o álcool. Então, eu acho que a maconha tem que estar no nível do cigarro, a preocupação de efeito nocivo do álcool, né? Ou seja, embora não existam muitos estudos, quer dizer, é preciso se preocupar igualmente. Quer dizer, não está comprovado que ela faz menos mal. Isso, não, existem evidências fortes, com estudos poucos, não como o cigarro, que são milhões de estudos. Mas, veja... Vários estudos mostram, isso é ciência, que faz mal. Quer dizer, que não é que não faz mal. Doutor, nós vamos ver algumas telas agora para ajudarem aí a nossa conversa sobre esse tema aí com o qual a Mônica inaugurou esse bloco. Primeiro é uma pesquisa do Ipsos, né, sobre o uso recreativo da maconha, se deveria ser ou não deveria ser legalizado. E aí o Brasil vem aí em 12º lugar, 57% dos brasileiros dizendo que não deveria ser legalizado. É um dado interessante, por exemplo, os que acham que deveria ser legalizado são 25%. 25% é o percentual de americanos que em 1995 tinha essa mesma opinião. Hoje, em 2019, pesquisa do Gallup, agora do início desse ano, 64% dos norte-americanos são favoráveis à legalização da maconha. É uma mudança cultural que se deu lá nesses últimos 10, 15 anos, independentemente da disseminação de outras informações. Numa segunda tela, o valor medicinal da maconha, o reconhecimento do valor medicinal da maconha, também a mesma pesquisa do Ipsos. O Brasil vem em 15º lugar, os Estados Unidos, não por acaso, obviamente está associado àquele dado que eu mencionei há pouco. Os Estados Unidos vem em primeiro lugar com 76% e o Brasil vem em 15ª posição com 56%. Ou seja, o valor medicinal da maconha, uma maioria de brasileiros, mas um número pequeno em relação ao que ocorre no mundo. O ministro Osmar Terdi lembrou que maconha, por exemplo, é proibido em 198 países, o plantio de maconha. Ele apontou como uma coisa muito perigosa, ele tem uma opinião parecida com a sua. Ele já publicou livros sobre neurociência, é uma pessoa, né, médico também e aplicado a essa área de repercussão aí sobre o cérebro do consumo de drogas como a maconha. E por último, a terceira tela, os entrevistados que estariam dispostos a pedir para o médico a prescrição de maconha caso o uso fosse legalizado. O Brasil tem um percentual baixo, vem em 10ª posição, com 41% dos brasileiros apontando isso. Independentemente, doutor Calil, da sua visão de que isso é uma questão de governo, o ministro Osmar Terra tem uma posição, o presidente da Anvisa tem outra, etc. e tal. O seu conhecimento, tecnicamente, a utilização de remédios com o princípio ativo da maconha, que é disso que está se falando, isso é alguma coisa que vem e se imagina que crescerá no mundo? Ou há substitutivos, há drogas químicas que poderiam substituí-los? Veja, vai ter sua utilização. Quer dizer, alguns países que já estudaram, que já usam para alguns tipos de doença, parece que tem, obviamente, algum efeito. Parece porque nós
nós aqui não temos ainda esses estudos. Mas, de novo, Segundo o presidente da Anvisa, seriam 13 milhões de brasileiros os pacientes que se beneficiariam dessas drogas. então, quer dizer, do ponto de vista medicinal, tem estudos e o país tem suas regras e vai mostrar isso. E a liberação vai vir, obviamente, automaticamente, se comprovar realmente que a maconha, por exemplo, ou substâncias da maconha, para tratar uma doença, não existe similar. Então, aí vai por esse caminho, que é o caminho natural de liberação de qualquer remédio. Controlado. Controlado. Importação. Então, se chegar a um ponto, falar, olha, para essa doença, só os produtos da maconha têm bons resultados, aí ok. Mas isso é uma questão ainda que aqui está engatinhando isso. Então, isso é uma grande discussão. Tem muita pesquisa ainda pela frente. Muita é isso? pessoa, mesmo nos Estados Unidos e Canadá, essa droga foi liberada agora. Então, Israel também é bom citar. é muito recente ainda. Então, essas discussões são úteis, são saudáveis. Posição do ministro, a posição da Anvisa, a posição do governo. As Claro, polêmicas em torno. mas vai ter muita polêmica, né? Mas, de novo, a preocupação não é essa. A preocupação, e eu estou falando, não é que eu seja contra o uso medicinal ou não. Isso regras vão ser seguidas. E aí chegar à conclusão, sim ou não. Minha preocupação é maior. Não que eu seja contra quem use a maconha. Não é isso. Eu não tenho nada contra o maconhista, o maconheiro. Muito menos eu não tenho nada contra quem fuma ou quem bebe. Eu tenho contra a droga. A droga faz mal. O cigarro faz mal, o álcool faz mal e a maconha faz mal. Doutor Calil, o senhor falou que achava que o cigarro deveria ser proibido, Claro. certo? Uma substância, que é a nicotina, que aumenta infinitamente o número, a incidência de câncer de garganta, de bexiga e de pulmão, que aumenta o risco de doença cardiovascular. Vai ser permitida para quê? Certo. Mas eu queria que o senhor falasse um pouquinho da sua experiência no consultório. Uma droga que faz tão mal e que todo mundo sabe que faz. Inclusive, teve uma ampla campanha publicitária, muitas leis restringindo propaganda de cigarro, fumo em locais públicos. Isso levou a uma queda muito importante do consumo do cigarro no Brasil. No entanto, há muitas pessoas que ainda consomem. Qual que é a dificuldade? Como é que o senhor, lidando com os pacientes, porque eu acho que o senhor deve ter pacientes que, mesmo tendo um problema cardíaco, não conseguem largar o fumo. Então, eu queria saber como é que é isso e o que fazer. Quer dizer, como é que o senhor Primeiro, o Brasil está de parabéns, porque se você pegar em 1960, grande parte da população brasileira fumava. Atualmente, 9,3% dos brasileiros fumam só. Isso graças a programas de saúde pública, governos. Claro que as sociedades médicas, tudo, mas é programa de governo, saúde pública. Então, é uma vitória. Né? 60%, algumas décadas atrás, fumavam. Agora, 9,3%. E espero que daqui a 10 anos, 1% dos brasileiros fumem. Porque as regras vão se tornar mais rígidas, tem que se tornar mais rígidas. Claro que o dependente tem tratamento, tem terapia, tem medicações. O que o senhor indica para os pacientes que não conseguem, mesmo tendo problema Tem cardíaco? remédios, tem vários tipos de tratamento, centenas e milhares... Terapia, o senhor chega a indicar? Terapia, especialistas justamente em antitabagismo, no INCOR, qualquer hospital hoje tem os programas antitabagismo e com sucesso. O importante, de novo, olha a vitória dos programas de saúde pública. 1960, 40%, 50% da população fumava. Agora, 9,3%. E isso está rápido. Graças a Deus. Nós temos aí duas telas, doutor Calil, com dados exatamente sobre esse tema que nós estamos abordando agora, sobre os dados. Esses dados são do Ministério da Saúde e eles mostram essa redução ao longo do tempo. Não tão longe quanto o doutor Calil lembrou, mas mesmo de 2014 para cá, um declínio progressivo que nos traz a esses 9,3%, que é um número extremamente baixo. Isso foi uma vitória. A Organização Mundial de Saúde cantou em prós e versos. É de justiça registrar
o quanto o Brasil avançou com políticas públicas, Claro. quando o ministro era José Serra, o ministro da Saúde, né, ali no segundo governo Fernando Henrique, houve uma resistência muito grande de companhias, de produtoras, fabricantes de cigarro e também das pessoas que se sentiram incomodadas de ter que sair de restaurantes, locais públicos por conta do fumo, né? Há países em que o controle é mínimo, por exemplo, Indonésia, o doutor Calil sabe, crianças fumam, levam cigarro para a escola, é uma coisa trágica. Numa outra tela, a Mônica chamava a atenção que algumas pessoas resistem mais. E aí são os homens, 12,1%. Esses 9,3%, obviamente, se distribuem de forma diferenciada, segundo os demográficos. 12,1% dos homens fumam e 6,9% das mulheres nessa pesquisa. Agora, falamos do cigarro. Essa mesma pesquisa do Ministério da Saúde, agora de maio desse ano, apontou também um crescimento, doutor Calil, incrível na obesidade, aumentou em 40%, e chegamos ao número 52% dos brasileiros estão acima do peso. Na sua opinião, essa questão da obesidade, que aí o doutor sabe mais do que nós, vem diabetes, vem doenças cardiovasculares, etc. Eu quero dizer, o problema da obesidade, o problema do sobrepeso, mereceria um tratamento tão contundente em termos de política pública quanto o tabagismo foi alvo no Brasil? Merece toda a atenção e tem sido dada, né? O problema é que é muito mais difícil. A obesidade é um problema sério, a obesidade infantil é um problema. Aqui nos Estados Unidos, aumentando a incidência de infarto, porque aumenta a diabetes, aumenta o sedentarismo, aumenta a hipertensão arterial, aumenta os níveis de colesterol. Uhum. Agora, o problema é que o cigarro... Eu vou fazer uma analogia bem rudimentar, né? Bem do meu jeito, chula. Você não pode, quer dizer, você pode proibir quem fuma de entrar nos lugares e tal, mas a obesidade é muito complicado. A pessoa tem que estar convencida que tem que perder peso, tá certo? Tem técnicas, inclusive, desde remédios a cirurgias, com sucesso. Mas, veja, é também um problema de saúde pública seríssimo. Mas duas coisas foram fundamentais na campanha antitabagismo do governo. Propaganda, proibição de propaganda na TV. As crianças hoje ligam a televisão, doutor Calil, vem propaganda de redes de fast food com sanduíche que tem 5.000 calorias, 7.000 calorias, uma coisa. E segundo, impostos, taxação, foi fundamental para o cigarro. Bom, você vai aumentar a taxação de comida agora? Comida hipercalórica. Você está falando o seguinte, que o seu projeto será, antes de entrar no supermercado, eu me peso. Se eu estou acima do meu peso, eu sou proibido de... Eu pago mais imposto, ou eu pago mais caro no produto, é isso? Fast food... Doutor Calil, o que funciona? O que funciona, que eu digo o seguinte, o senhor como médico, o senhor chega para uma pessoa como eu... e fala, você tem que perder não sei quantos quilos. Eu vou lá, tá bom, no primeiro dia eu fico entusiasmada, na segunda semana eu já vou para um jantar, vou para outro lugar, já não perdi peso nenhum. Não, você tem que... O que funciona, o senhor como médico, com os seus pacientes, o que funciona? Ou é só depois que a pessoa realmente toma um baita susto? Funciona o seguinte, ou vai emagrecer ou vai morrer. Não tem, aumenta a incidência de doença. Não tem conversa. Então, você começa desde terapia também, a nutricionista, a exercício físico, tem ajuda óbvio, tem milhões de remédios hoje, ou muitos remédios eficazes para emagrecer, que você pode utilizar, né? Tem programas de emagrecimento, tem as associações de obesidade, associações de endocrinologia, várias associações que se preocupam com isso. Isso é uma preocupação antiga, até técnicas modernas de cirurgia. São cirurgias simples hoje, com baixo risco e com grande resultado. O problema é a pessoa se conscientizar. Se não adianta. Meus pacientes, por exemplo, não adianta ficar fazendo uso de remédio, fazer cirurgia bariátrica se não quer emagrecer. Porque mesmo depois da cirurgia... Toma leite condensado com canudinho. Que não pode comer, porque vai vomitar, vai ter enjoo. Então pega lá o leite condensado e fica tomando de canudinho, não adianta. A conscientização é muito importante. Agora, é claro que o foco dos programas de saúde pública são completamente diferentes do que o cigarro.
E o governo pode ver também nutrição das crianças nas escolas, merenda escolar. Então, mas aí é muito... Claro, é orientação desde a escola. Mas aí você entra na educação, né? Que tem que ser feito desde o primeiro ano do jardim de infância. Na minha época, jardim de infância, não sei nem se existe isso hoje. Claro que existe. Mas, veja, isso aí você tem que, na verdade, educar. Mas é um problema sério de saúde pública, a obesidade infantil e na vida adulta. Doutor, desculpa, pode. Não, eu ia mudar o assunto. Não, eu queria também mais ou menos mudar o assunto, mas a gente está falando aqui das pessoas... O senhor é uma pessoa, um médico, uma pessoa absolutamente consciente, mas o senhor também teve probleminhas ali no ano passado, não foi? Colocou alguns estentes. Eu queria saber do senhor, como médico, como que foi isso? Ou seja, casa de ferreiro, espetos de pau, e como é que foi a sua reação quando o senhor teve essa notícia, e se de alguma forma mudou a sua relação de médico-paciente, quer dizer, aquela coisa de... Uma vez eu ouvi uma entrevista de um médico na rádio, e ele ficou muito doente, uma doença grave, e depois se curou e falou assim, eu aprendi o quanto eu era horrível com o paciente, você tem que dar a mão para o paciente, você tem que ser mais compreensivo com o paciente. Queria saber se mudou alguma coisa na relação do senhor médico-paciente, e como é que foi esse susto? Não, eu acredito que a minha relação médico-paciente é boa. Me coloco sempre no lugar dos pacientes, sempre fui assim, aprendi assim e eu exerço a medicina. Não, no meu caso eu assustei. Minha família inteira infartou. Mas aí eu não tomava remédio direito, que fazia mal. Me dava enjoo, todo enjoado eu. Tá. Não fazia as coisas, não fazia dieta, porque também não precisava. Veja, bem desleixado. Apesar de pegar... Não fazia exercício. Sou bem rigoroso com meus pacientes, mas já que sempre eu sou honesto. Não adianta falar que eu fazia tudo perfeito e eu acabei botando 3 estentes. Não, eu fazia tudo errado. Não fazia exercício como devia, não tinha uma dieta adequada. Estresse? Não, estresse não. Eu trabalho 24 horas, o doutor Adib falava o seguinte, que o trabalho não mata, o que mata é a raiva. Se você trabalha feliz, fazendo o que gosta, pode trabalhar 24 horas. E eu trabalho feliz 24 horas. Estresse zero. Aí eu tinha que fazer controle com tomografias. 2 anos antes de eu colocar estente, ou 3 anos antes, a minha secretária avisa, tá na recepção Fábio Jatene, acho que Pedro Lemos, o médico do cateterismo do Sírio, mais uns 2 ou 3, do INCOR e do Sírio. Falei, bom, alguma confusão. Médicos do INCOR, 8 horas da noite, numa sexta-feira, na minha antessala, é confusão, claro. Né? Brigaram, problema da instituição, né? Ainda mais o Fábio Jatene, que é super coerente. Quando ele vem, é bomba. Posso falar um minutinho? Ah, não, pelo amor de Deus. Mas aí queria me levar para um cateterismo. E eu não fui. Como assim? Não, queriam me levar, porque eu tinha fator de risco e tal. Eu me neguei, fiz uma confusão, me joguei no chão, essas coisas. Mas eu não estava passando mal. Aí eu comecei realmente com algum sintoma no começo de 2000 do ano passado. Que sintomas? Umas tonturas estranhas e tal. Mas falava que era bobagem. Para mim mesmo. Eu tenho 2, 3 médicos, 4, 5, que eu não seguia nenhum. E aí... O senhor tem 5 médicos? Não, eu me consulto, que tem colesterol altíssimo. Tá. Cada canto eu me consulto com alguém. Tá. E quem tem mais de um médico não tem nenhum. Tá. Até que uns amigos meus falaram, você tem que fazer a tomografia do coração de qualquer jeito e tal. Aí eu falei, bom, aí eu acabei fazendo. Vieram umas obstruções nas artérias, é um exame moderno. Mas eu falei, não tenho dor no peito, liguei pro Fábio Jatene. Falei, Fábio, o que você acha? Ele falou, o que você está sentindo? Tontura, você tem que fazer cateterismo, você tem obstrução na artéria. E outras pessoas, e acabei fazendo. Fui sedado, claro. Sedado desde o quarto até o cateterismo. Coloquei, mas aí você toma um susto, né? Toma um susto. Eu fiquei lá em repouso 3 dias no hospital. E aí você assusta, né? Tanto é que meu filme de cateterismo eu não vi até hoje, de medo. Mas aí eu comecei a fazer exercício, emagreci 9 quilos, tomo remédio direitinho. Quer dizer, né? Claro que se assusta. Bastante. Doutor Calil, uma pergunta que saindo aí um pouco da medicina, mas tem a ver com isso.
saúde, não é? Sua especialidade é o principal problema dos brasileiros. Não é o único país, por exemplo, nos Estados Unidos, a pesquisa do Pew Research no início desse ano mostrava que era o segundo maior problema dos americanos. Economias, em primeiro lugar, 70%, saúde, em segundo lugar, 69%. Ou seja, saúde é básico em qualquer país do mundo. O Dr. Calil tem uma exposição pública muito grande, mais de 500 mil seguidores, programa de rádio, aparece regularmente em programas de TV, etc. Alguns meses atrás, nós vimos na coluna da Mônica Bergamo dados de uma pesquisa que lhe colocavam em nível de confiança ali entre os 6 primeiros colocados numa lista de personalidades do Brasil. Tudo isso somado e refletido, já em algum momento já passou na sua cabeça, perto, médio, longe, ou poderia vir a passar um chamado, uma certa tentação para chegar no mundo político e poder, inclusive, tratar da saúde dos brasileiros através de políticas públicas? Bom, era para falar aqui de maconha e coração. Já falamos. Não, você já me coloca numa saia justa da Anvisa e do ministro, no começo. Agora... Carreira política mexe com o coração. Você com a Pra acabar com a sua carreira. É uma viagem mesmo sem maconha, né? Veja, a minha frase é a seguinte. Eu acho que o brasileiro tem que ser politizado cada vez mais. Eu tive a oportunidade de ter alguns convites para cargo público e não aceitei. Porque eu acho que você tem que ter muita maturidade, muita responsabilidade, né? Então, eu não aceitei. Não me achei, na época, com nenhuma dessas. Responsável, ok, mas sem experiência nenhuma. Eu acho que todo brasileiro tem que estar preparado para ocupar qualquer cargo público. E eu, inclusive. Porque o brasileiro acha que só paga imposto, ele está fazendo um bem para o país. Não. Ele tem que se politizar e estar pronto para disputar ou para servir o país quando for chamado. Não estou dizendo, porque eu disse isso outro dia, meia frase, já falei, você está candidato. Que candidato a nada? Eu estou candidato a atender meus pacientes 24 horas, que é minha vida, que é meu governo, que é meu palácio, e trabalhar no Sírio-Libanês, onde eu trabalho, todo mundo sabe, e na joia da minha vida, que é o INCOR. Ajudar, que meio período da minha vida, todos os dias estou lá 40 anos, ajudando as pessoas. Agora, a sua pergunta, se amanhã eu vou entrar na política, eu não sei. Eu, na verdade, vivi no meio de político, quer dizer, meu avô, por parte de mãe, foi chefe da Casa Civil até do Adhemar de Barros, ele era deputado, minha mãe sempre envolvida, assim, sempre conhecido, eu tive com o padrinho Paulo Maluf, o general Figueiredo, que foi presidente da República, então, sempre ali na política. Depois... comecei a trabalhar no INCOR, muitos políticos vinham lá naquela época e eu tive contato. Então, eu gosto de política assim, de bastidor, eu gosto de participar da opinião. Então, quer dizer, a política é uma coisa que caminha desde o meu nascimento comigo. Agora, daí eu ser candidato amanhã para algum cargo, isso tem que ser muito bem ponderado. Doutor Calil, para a gente encerrar... Mas não descarto. Não agora. Eu sou muito novo. E tenho grande ainda missão com meus pacientes. Daqui 30 anos pode ser. Mas você já tem quantos anos? Não, eu fiz 60. Eu acho que com 85, 90 eu posso pensar em me candidatar a de tudo coisa. isso que o doutor, só para concluir essa reflexão, de tudo isso, né, lhe ouvindo aqui, que eu acho que 2020 está muito cedo para uma coisa assim, para um passo desse, mas me ficou a impressão de que em 2022 já seria uma coisa cogitável. Não, deixa eu falar com você. Eu tenho uma missão no INCOR, que é o Instituto do Coração. Eu sou professor titular lá e eu tenho, com 60 anos, eu me aposento com a lei da Bengala, 75 anos. Eu tenho uma missão no INCOR. Então, eu nunca largaria, nunca não, a gente não pode falar, né? Eu não pretendo largar dessa missão com o INCOR e nem com meus pacientes. Então, eu gosto de política. Está na minha veia, como falei, nasci no meio da política. Então, eu pensaria isso depois dos 75 anos. Se eu estiver vivo, né?
eu posso com morrer. esse tratamento agora. Agora, doutor Calil, para a gente encerrar o programa, o senhor está falando que gosta de política, acompanha políticas públicas. O que o senhor está Não vai me perguntar o que eu acho do governo. achando das políticas públicas, ou está cedo para analisar? Quer dizer, o que o senhor está achando do andamento das políticas públicas na área de saúde, que é uma área, um governo tão ruidoso como esse, é uma área de muito pouca visibilidade, né, nesse governo? Eu tenho a melhor das impressões sobre o Ministério da Saúde. Por quê? O ministro Mandetta, quando foi indicado para o cargo, porque assim, não tem sentido o ministro da Saúde não procurar as universidades, as associações médicas, os conselhos de medicina. Ué, ministro da Saúde não vai falar com as universidades? Não vai falar com os conselhos? Não vai falar com o médico? Ou médico, que digo, profissionais da saúde. Enfermeiros, fisioterapeutas e todos. Claro que vou esquecer um monte. O ministro Mandetta, ele, mesmo antes de tomar posse, ele procurou as universidades, ele procurou as associações, ele procurou os hospitais, porque ele é médico, mas não quer dizer isso, mas ele procurou ouvir. Então, eu vejo com a melhor das impressões o nosso ministro da Saúde. Claro, melhorou a saúde do país? Pelo amor de Deus. Eu estou há 40 anos no INCOR. E para melhorar a instituição um pouquinho, nem em 40 anos a gente conseguir melhorar um pouquinho agora que eu sou presidente há 11 anos. Como é que o ministro da Saúde de um país melhora a saúde em 6 meses? Mas eu vejo com extremo bons olhos e otimismo o ministro Mandetta. A postura dele. A postura, a conduta e tudo. Bom, doutor Calil, acho que infelizmente chegamos ao fim. No próximo a gente faz uma consulta mais longa. Queria agradecer a presença do senhor aqui no Ponto a Ponto. Obrigada. Obrigado, eu que agradeço a todos. E obrigado, doutor Calil. Entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais que estão aparecendo no seu vídeo. E se você quiser ter acesso ao relatório completo das pesquisas mostradas aqui no Ponto a Ponto, elas estão no nosso site. Muito obrigado pela audiência e até a semana que vem. E você pode rever o programa de hoje, todos os que já foram ao ar, no site www.bandnewstv.com.br. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Ponto a Ponto.